Vamos retornar ao assunto Future with Going To. Nós já sabemos que o futuro com Going To representa ações futuras, mas que elas tiveram um planejamento antes, não foram situações decididas no momento, elas têm que ter uma previsão para acontecimento, não é isso? Então aqui nós temos para ilustrar de volta ao futuro, né? Então estamos retornando esse futuro, já observamos que na estrutura do futuro com Going To há uma necessidade da utilização do verbo auxiliar. Então esse verbo auxiliar é o to be. E mesmo que você esteja falando de futuro, esse verbo to be é apresentado no presente. Então já coloquei no último vídeo a forma afirmativa, interrogativa, negativa, tudo aquilo que você já sabia, mas para a estrutura do assunto, para não ficar alguém que sabe e não precisa e alguém que não sabe, que necessita, então eu resolvi colocar de maneira uniforme para todo mundo esse futuro com esse verbo to be no presente em todas as formas, tá? Então aqui, as formas afirmativas, interrogativa e negativa, elas são feitas, elas são trabalhadas do mesmo jeito que o verbo to be. Se você observar o verbo to be, quando ele vai para a interrogativa, você inverte a posição do sujeito e do verbo, e quando vai para a negativa, você não precisa inverter nada, basta colocar um not depois do verbo to be, que é am, is e are, certo? Então, na hora de fazer as perguntas com esse assunto, e de fazer as negativas também, você usa o mesmo procedimento que é utilizado com o verbo to be normal. Então aqui a gente tem aquela partícula indicadora, porque em se tratando de futuro simples, há dois tipos de futuro. Esse e um outro que seria o futuro com will. Então, o que é que indica esse tipo de futuro? Exatamente o going to. Então, essa partícula, esse pedacinho aí, é traduzido como se fosse. Não é que ele seja o verbo ir, mas é traduzido como se fosse o verbo ir. Ok? Então, quando você vai estruturar, você não vai... Porque esse ing, na língua inglesa, ele é traduzido como um NDO, que seria o gerúndio. Não especificamente nesse conteúdo, tá? Esse going to é para indicar que o verbo vai ficar no infinitivo sem o TO, e aí você perceba que se eu colocar o TO do infinitivo, vai ficar dois TO juntos, fica um negócio sem lógica nenhuma, né? Então, uma outra observação aqui é que na forma coloquial, ou seja, na linguagem informal, aquela do dia a dia, going to, algumas vezes pode ser substituído por gonna, tá? Não tem prejuízo nenhum para a tradução. Mas na linguagem mais formalizada, se utiliza o going to, ok? E aqui eu coloquei a formação. Como é que você estrutura uma sentença? A partir quando eu falo de estruturar uma sentença, eu parto do princípio de sempre começar com a afirmativa, que eu já, em outros momentos, já falei sobre isso, né? A gente entende que a primeira coisa que fosse feita, a primeira forma seria a interrogativa, porque você vai perguntar e a pessoa vai responder que sim afirmando, vai responder que não negando. Mas não é desse jeito. Geralmente se começa com uma sentença afirmativa. Então essa sentença afirmativa vai ter o sujeito. Depois do sujeito ela vai ter o verbo to be, né, que é o que? O am, o is ou o are. Depois ele vai ter o going to. Depois ele vai ter o verbo no infinitivo sem o TO. Porque se eu colocar o TO, não vai ficar cá dois, o TO do going to e o TO do verbo que está no infinitivo. E depois o complemento. Errar um negócio desse aí é não prestar atenção. Você não vai colocar dois TO, vai colocar tu, de jeito nenhum, né? E por último vem o complemento. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Ele vai viajar na próxima semana. Então, viajar é o verbo to travel, tá? To travel. Então, estruturando isso aqui, aproveitando a formulazinha de lá, eu vou pegar quem é o sujeito. O sujeito é o quê? O he, que é ele, né? Quem é o verbo to be? Então, quando eu tenho lá o verbo to be, eu sei que não posso usar he am nem he are. Eu vou usar o quê? He is. Não é isso? Ó? Aí eu tenho aqui o is. Depois, o que é que eu tenho? O going to. Tá aqui, aquela partezinha que é um indicativo dessa modalidade de futuro. Going to.
Depois o que é que eu faço? O verbo no infinitivo sem TO. O verbo não é to travel? Não vai colocar to travel, vai colocar somente travel, porque ó, esse TO daqui já é dessa modalidade de futuro. E no complemento a gente tem o quê? Next week significa o quê? Na próxima semana. Então veja bem como é que esse going to foi traduzido. Se eu fosse traduzir isso na literalidade, ficaria: ele está indo para viajar na próxima semana. Tá vendo que não tem sentido? Por isso que vai ficar: ele vai viajar na próxima semana. Por que está dizendo na próxima semana? Vai ver que o cara já tem essa viagem planejada. Ele não está decidindo nesse momento. Ele já tinha feito planejado isso com antecedência, tá certo? Agora aqui, a forma interrogativa, que é o que eu tenho aqui na sequência, eu peguei aqui e inverti a posição do sujeito do verbo. Is he, tá? Is he going to travel next week? A tradução é a mesma, só dá a entonação de pergunta, né? Is he going to travel next week? Ele vai viajar na próxima semana? É uma pergunta, né? E a negativa, como eu falei, a negativa não precisa inverter absolutamente nada. Se você tirar esse note daqui, você vai ver que vai ficar igual à afirmativa. Não é isso? Naturalmente, eu poderia ter naquela afirmativa he is going, eu poderia ter nessa negativa he isn't going, que seriam as abreviações. Mas a abreviação não é que seja obrigado, é que pode acontecer. Ok, gente? Então, esse assunto praticamente tá pronto. Então, na próxima semana eu já vou colocar para vocês algumas atividades, né? Isso, e espero que vocês façam, porque essa semana ainda tem uns alunos que não me entregaram, não me enviaram as atividades do último vídeo, tá certo? Então, vai acumulando. Se você não faz isso na mesma semana, vai ficando acumulando para as semanas seguintes. Então, vamos enviar os vídeos direitinho, tá? Uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima aula.